A paz de Jesus, eu sou o Carlos Cruz e gostaria de compartilhar com você a palavra do Senhor. Hoje, vamos ler a parábola do filho pródigo e vamos ver que aplicação tem essa passagem para a nossa vida. E se você tem uma Bíblia aí perto de você, por favor, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Vamos pegar Lucas, capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 17. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vargens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Palavra da salvação. Irmãos, essa passagem traz para nós também um bom ensinamento. Muitas vezes olhamos para essa passagem e logo que nós vemos essa passagem, nós já pensamos em pessoas desviadas, em pessoas que abandonaram a igreja, que saíram do grupo de oração, enfim. Mas essa palavra tem algo ainda mais profundo para nos ensinar. Há coisas que nós podemos ainda buscar de ensinamento nessa palavra. E é isso que nós vamos ver hoje. Jesus, olhando o contexto dessa palavra, meus irmãos, nós vamos ver Jesus ensinando os seus discípulos e ele fala 3 parábolas. Ele fala sobre a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. E é interessante que Jesus, falando essas 3 parábolas, ele não só está falando para ensinar os seus discípulos, mas para dar também uma resposta aos infiltrados, aqueles que se infiltraram no meio dos discípulos para o criticar, que eram os escribas e os fariseus, que estavam ali para ouvir Jesus, não com o coração aberto, não com o desejo de aprender, não com o desejo de se converter, de aceitar Jesus como Salvador, não de crer nas suas palavras, mas estavam ali como infiltrados apenas para ver o que Jesus estava pregando e para criticar, somente isso. Mas nós vamos ver, irmãos, essa passagem não com os nossos olhos religiosos, nem também com os nossos olhos de pregadores, mas vamos ver que há algo aqui que nós podemos aprender. Primeiro, vamos fazer aqui algumas considerações. Vamos ver que Jesus fala 3 parábolas: a da ovelha, a da moeda e a do filho pródigo. A moeda perdida é um ser inanimado, é uma moeda. Ela é perdida, ela cai em algum canto e ela fica ali. A moeda, por ser um ser inanimado, ela não sabe que está perdida. Ela simplesmente caiu em algum lugar e ali ficou. E foi preciso que
aquela mulher diligentemente varresse toda a casa para encontrá-la. Já a ovelha, ela sabia que estava perdida. Sabia o seu estado, mas não podia fazer nada. Ela estava perdida, simplesmente ficou lá parada. Sabia que estava perdida, mas não conseguia sair do lugar. Já o filho pródigo é muito diferente dos dois, da moeda e da ovelha. Porque o filho pródigo, ele tem a habilidade de saber a sua situação, aquilo que está acontecendo com ele. Ele tem a habilidade de saber porque ele tem inteligência, ele tem raciocínio, ele consegue ver aonde ele está e consegue também ter habilidade ou planejar um modo de sair da situação em que está. Meus irmãos, essa passagem, além de ser uma resposta para aqueles infiltrados que ali estavam, os escribas e os fariseus, ensina os seus apóstolos, os seus discípulos, e também traz um ensinamento para nós. Todas as vezes que nós vemos essa passagem, muitos de nós pensamos que aquele jovem queria ser mais rico do que o seu irmão ou até do que o seu próprio pai, quando ele pede os haveres. Na verdade, aquele filho, ele não queria ter mais riqueza, porque ele já era rico. Ele cresceu num lar rico, de uma família abastada. Seu pai era muito rico, dono de fazendas, tinha muitas propriedades, bois, muitos empregados. E aquele jovem cresceu ali, no meio de toda aquela riqueza, no meio de tudo aquilo. Então, o que ele desejava não era ser mais rico ou ter mais dinheiro. O que ele queria era administrar os seus bens. Ele queria controlar aquilo que ele tinha, aquilo que seria seu. Ele queria controlar tudo. Por isso ele pede ao seu pai aquilo que ele tem. E conforme diz o texto, foi para um lugar muito distante e lá ele dissipou os seus haveres, tudo aquilo que ele tinha. Porque ele saiu de perto do seu pai. Ele saiu e se distanciou do propósito que o seu pai tinha para ele. O pai daquele filho, que o amava, tinha um plano e um propósito para a vida dele. Se ele fosse até o final, se ele chegasse até o fim, ele teria os seus haveres de uma outra forma, de uma outra maneira. Mas aquele moço, ele se precipitou, perdeu a visão do propósito do pai. E ele traz para nós também um ensinamento, irmãos. Porque, veja bem, muitas vezes nós queremos receber bênçãos, queremos receber alguma coisa do Senhor, ou até porque já tivemos uma visão daquilo que Deus quer fazer na nossa vida e às vezes nós atropelamos tudo. Não esperamos o momento certo, a hora certa. Porque Deus, ele tem o momento certo de nos abençoar muitas vezes. E às vezes, irmãos, Deus não está preparando a bênção para você, não está preparando a bênção para nós. Ao contrário, Ele está nos preparando para receber a bênção. Porque muitas vezes nós ainda não estamos preparados para receber a bênção que o Senhor tem para nós. É preciso ter mais maturidade, é preciso ter mais profundidade, é preciso ter mais raízes
para poder receber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. O filho pródigo, ele nos ensina isso. Ele recebeu a sua bênção antes do tempo, antes da hora. E por isso não soube o que fazer com ela. Ele quis administrar os seus bens, ele quis ter o controle dos bens, mas não tinha experiência, não tinha maturidade, não tinha crescimento, não sabia como lidar com essas coisas. E por isso ele dissipou todos os bens que ele tinha. Veja, irmãos, que muitas vezes, por não estarmos preparados para receber a nossa bênção, às vezes nós nos envenenamos com aquilo que nós recebemos. E eu tenho visto, infelizmente, muitos irmãos que receberam alguma bênção ou receberam algum cargo, receberam, sei lá, alguma posição e se intoxicaram com a posição que têm, se envenenaram com a posição que têm, se envenenaram com o seu próprio sucesso. Então, muitas vezes, uma bênção fora do tempo, ao invés de ser um bem, é um prejuízo. E é bom deixar, né, que Deus faça as coisas, não tirar, porque Deus ele tem um controle de tudo. E nós não podemos tirar de Deus o controle das coisas. E às vezes nós queremos tirar a nossa vida, tirar, sabe, fazer aquilo que a gente quer fazer. E não observamos o plano e o propósito que Deus tem para a nossa vida. Quero fazer você entender isso. Essa palavra não fala somente de pessoas que se desviaram, mas vem também falar para nós sabermos esperar nas demoras de Deus. Porque muitas vezes Deus é longânime para nos abençoar, é longânime, muitas vezes, para vir ao nosso encontro, ao nosso socorro. Muitas vezes o Senhor está lá no seu silêncio, o Senhor está lá no seu tempo, na sua hora, para trazer a bênção para nós. E Deus conhece tudo. Ele sabe os desdobramentos dos tempos. Ele sabe o nosso futuro. Deus está no nosso ontem, está no nosso hoje e vai estar no nosso futuro. Quando nós chegarmos amanhã, Deus já vai estar lá. Então, Ele sabe. Ele sabe todos os planos e os projetos que estão no nosso coração, o Senhor conhece. E nem sempre Ele vai aprovar os nossos planos, os nossos projetos. A própria palavra vai dizer para nós, no livro de Provérbios, no capítulo 19, versículo 21, há muitos planos no coração do homem, mas é o propósito de Deus, são os desígnios de Deus que irá prevalecer. Por quê? Porque o Senhor conhece os desdobramentos do futuro, aquilo que ainda vai vir, o porvir pertence a Ele. Então, irmãos, é melhor deixar tudo na mão do Senhor, deixar que Ele cuide de tudo para nós. É nos atirarmos com confiança nas mãos do Senhor e deixar que Ele prepare a bênção para nós. E que, ao contrário de preparar, também nos prepare para a bênção. Não sei se você vai se lembrar de Davi. Davi foi ungido para ser rei em Israel. Deus não se agradava mais de Saul. Samuel ungiu Davi. Davi era muito moço, muito jovem. Ele foi ungido para ser rei, mas não foi levado já para assentar-se no trono. Ele foi mandado de volta para o campo. Ele era um camponês, ele tangia ovelhas, ele trabalhava na lavoura. E
voltando para lá, Deus começou então a trabalhar na vida de Davi, preparando Davi para ser rei. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que nós muitas vezes perdemos a visão do propósito de Deus. Deus tem muito a fazer em nossas vidas. Deus tem planos maravilhosos na nossa vida, mas é preciso esperar em Deus. É preciso confiar a nossa vida nas mãos dele. É preciso deixar que o Senhor faça aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele tem de propósito para a nossa vida. Veja, a palavra vai trazer para nós, há uma outra palavra que diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Para aqueles que guardam os seus propósitos, para aqueles que guardam os seus desígnios, né? Então, para aqueles que guardam a sua palavra, para aqueles que esperam nele, para aqueles que confiam nele, tudo concorre para o bem desse. Mas vamos ver, aquele filho pródigo, como eu disse aqui, a diferença entre a moeda, entre a ovelha e o filho pródigo, eu disse que ele tinha habilidade para saber da sua situação, para saber aquilo que estava acontecendo com ele. E depois de ter sofrido muito, de ter passado por muitas dificuldades, aquele jovem então começa a refletir e começa a falar consigo mesmo. Vou me levantar e vou até meu pai. E ensaiou tudo aquilo que ele iria falar para o pai. Mas veja, irmãos, ele falou consigo mesmo. E às vezes é necessário que nós preguemos para nós mesmos, que nós falemos conosco mesmo, com nós mesmos, porque a palavra que nós dizemos a nós mesmos, ela tem muita força. Eu não sei em que situação você se encontra nesse momento. Não sei se você, de repente, tirou a sua vida da mão do Senhor. Não sei se você está conduzindo a sua vida conforme a sua cabeça, conforme a sua vontade, ou conforme os seus planos. Mas veja, é importante que a gente veja novamente essa passagem que está em Provérbios. Provérbios capítulo 21 diz, olha, há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. No capítulo 16 de Provérbios, também tem algo muito interessante e que é bom que nós meditemos também nessa palavra. Cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou seja, Deus é que tem a última palavra. Às vezes, meus irmãos, nós fazemos planos, fazemos projetos de sermos alguma coisa na vida. Às vezes nós, estudamos, entramos numa faculdade, nos formamos em alguma disciplina, ou somos engenheiros, ou somos advogados, ou uma outra função, e de repente lá na frente descobrimos que não é aquilo que a gente queria. Muitas vezes somos de uma família de médicos e só porque somos de uma família de médicos estudamos medicina e muitas vezes não é o que nós queremos, não é o que nós queríamos fazer. E quantas pessoas que se formam, que têm uma profissão, que têm, né, uma função e de repente aquilo não está satisfazendo a ele, não está trazendo alegria para ele, acaba mudando. Nós temos visto pessoas que
que eram engenheiros antes e que agora são músicos, escritores, enfim. Nós formulamos muitos projetos no nosso coração, mas do Senhor vem a resposta da língua, mas do Senhor é que vem a última palavra, porque o Senhor conhece o nosso futuro, o nosso porvir. Meus irmãos, vamos meditar um pouco mais nessa palavra. Depois você pode, com calma, na presença de Deus, em oração, novamente meditar essa palavra. E deixe que o Espírito Santo fale mais com você. Deixe que ele caminhe ainda mais profundamente na sua vida, para que você possa estar dentro do propósito de Deus, para que você esteja dentro do seu plano, dentro daquilo que Ele quer para a sua vida. Meu irmão, que o Senhor Jesus venha ao teu encontro e que Ele possa tocar no seu coração, que Ele possa, sabe, te dar entendimento da sua vontade, daquilo que Ele quer para a sua vida. Permaneça firme no Senhor, porque Ele tem grandes bênçãos na sua vida. E tenho certeza que não só Ele está preparando a bênção, como está preparando você para receber essa bênção. Amém?